E aí, Clãzinho, tudo beleza? Bora conversar sobre as questões gerais envolvendo o caso do Bolsonaro, o Monarca, o Facebook, né? E o Twitter também, o público dele e tudo mais. Quem não viu a treta, eu explico agora rapidinho. Que é o seguinte, o Bolsonaro fez uma live dizendo que inoculação tem ligação com HIV, pode causar HIV. E, tipo, se isso é verdadeiro ou falso, pouco importa. O ponto é que daí o Facebook pegou e tirou essa live do ar. O Monark comentou sobre a questão de liberdade de expressão, né, que eu tenho que fazer uns adendos sobre isso. E daí teve um buchincho inteiro, uma treta inteira, dizendo que era o seguinte: o Monark está defendendo, digamos, fake news. O Monark está defendendo que, sei lá, as pessoas possam ofender as outras, ou crimes de fala, né, coisa do gênero. O que é crime de fala? Sei lá, a pessoa ofender uma outra, xingar essas coisas, esses crimes que não são crimes, crimes sem vítimas, né? A única vítima são sentimentos, não tem nada objetivo sendo atacado. Então, o que acontece? Que eu quero pegar e falar sobre esse assunto, né? O primeiro é sobre liberdade de expressão e o direito libertário em cima disso, e o segundo é que teve liberal. Porque é o seguinte, ó, para toda merda que um comunista faz, vai estar um liberal querendo justificar. E por isso que liberal é, digamos assim, a destilação da merda, né? É a coisa mais merda que existe, tu destila isso aí, tu refina, e aí tu tem o liberal. Bem, mas falando desse ponto, então, sobre essa questão, é o seguinte: liberdade de expressão, de acordo com o libertarianismo, é um direito? Bem, depende. O que tu quer dizer com direito? Com direito no sentido de um princípio? Não, é um corolário. Como assim um corolário? A tua liberdade de expressão, ela começa e termina dentro do momento que tu não viola a propriedade. Então, eu sou livre para me expressar da forma que eu quiser. Eu faço um vídeo, faço as coisas, mas eu não sou livre, por exemplo, para ameaçar alguém, para acusar alguém falsamente de um crime. Eu não sou livre, por exemplo, para dar comandos de voz para alguma coisa que vai violar a propriedade de alguém. Por exemplo, uma bomba ativada por comando de voz. Se tu falar a palavra banana, daí pode dizer, mas a pessoa tem que ter a liberdade de expressão de falar a palavra banana. Sim, desde que não leve a violação de propriedade de terceiros, externalidades e tudo mais. Né? Ou, por exemplo, tu tem um cachorro e tu fala pro cachorro, tipo, tá entrando uma pessoa no pátio e fala, pega! Mas eu só falei uma palavra. Mas qual que é o contexto? O cachorro vai se avançar na pessoa. Né? E mesmo que ele não se avance, tu poderia pegar até argumentar que a tentativa dessa pessoa é causar algum mal. E tu pode colocar isso na mesa, pode discutir isso, e não tem como defender isso dizendo que é liberdade de expressão. Mesma coisa para ameaça. Tu pega um 38, aponta pro cara e fala, carteira ou a vida? Né? O cara vai dizer o quê? Não, eu tava recitando Shakespeare. Né? Tipo, sabe, não tem esse ponto. Vai ter gente que vai dizer que não, ameaça não é crime, que não sei o que, tu não tá violando propriedade, bibibibi. Tu tá dizendo como a outra pessoa tem que dispor a propriedade dela. E o direito de propriedade é direito de controle exclusivo. Quando tu tá pegando e dizendo como a outra pessoa tem que dispor, tu tá violando esse direito de controle exclusivo. Então, assim, inconsistente, cale-se, tá? Beleza. Então, o que foi essa questão que eu quero pegar e dizer sobre liberdade de expressão? Se a gente considerar que tudo que deriva é um direito, sim, é um direito. Agora, se a gente quer dizer o que é a base de tudo como direito, e o resto só são as consequências do direito, os corolários do direito, daí não, liberdade de expressão é simplesmente uma consequência da propriedade privada. Tu é livre para se expressar desde que não viole a propriedade. Beleza, matamos o ponto aqui. Tem outros canais até que falaram sobre isso, teve alguns comentários no negócio, mas esse é o ponto libertário de uma forma bem sucinta, bem expressa. A segunda coisa que daí teve a galerinha liberal querendo comentar é que tipo, o Facebook é uma empresa privada. Então, eles podem tirar o que eles quiserem da plataforma deles, porque eles são uma empresa privada. Isso daí é um ponto que eu já tratei até num outro vídeo, que é chamado, é uma pergunta, no caso o título do vídeo é redes sociais cometem fraude, né? E o ponto é o seguinte: uma empresa ou qualquer prestador de serviço, qualquer profissional liberal, olha o nome, profissional liberal, vamos chamar de autônomo para não ofender os profissionais, né? Os autônomos, ou uma empresa, ou uma corporação, uma franquia, qualquer coisa. Ou até uma pessoa que está indo fazendo lá coisa na faixa para ti, não tem nem CNPJ, não precisa da abstração jurídica para tu fazer esse argumento. Né? Tipo, o dono daquela plataforma pode fazer o que quiser com ela. Não. Se ele pegar e fizer um contrato dizendo que ele não pode fazer A e ele fizer A, ele está violando o direito dos usuários.
É simples. E outra, ele também não pode se aproveitar de contradições. Como assim? Ele não pode fazer, por exemplo, num contrato dele, num termo de adesão, ele não pode dizer, a plataforma fará A, mas também a plataforma fará não A. Então, pera, como é que tu vai fazer os dois? Ou tu, sabe? Tipo, a plataforma não irá retirar conteúdo político. Daí vai lá e a plataforma irá retirar conteúdo político. Então, qual dos dois é? Como tu tem uma ambiguidade em um termo de adesão, a vantagem cai sempre sobre o aderente. Então, o que o aderente fala que vale o que vale para ele nesse caso. Então, o poder, nesse caso, o direito está na mão do usuário, né? Claro, o pessoal diz, então a gente tem que processar o Facebook. Claro, né? O Estado vai pegar e fazer isso daí. Vai perder tempo fazendo esse tipo de coisa, sendo que o Estado nem consegue prover justiça direito, né? Claro, tem esse grande problema. Mas se a gente for pegar uma análise sobre o que é o contrato, o que é o termo de adesão, e tu começa a ver que existam essas contradições, ou até uma contradição sobre o que está escrito e o que foi atuado, né? Por exemplo, nós não vamos retirar nenhum conteúdo que não seja, sei lá, pedofilia, pornografia, estupro, essas coisas, né? Mas daí o cara pega e fala lá, sei lá, vacina causa AIDS, que foi o que o Bolsonaro falou. Beleza, agora o Facebook tira. Então o que acontece? Não, mas a gente está usando as guidelines da OMS. Então tu tem simplesmente uma rede que ela é editorializada. E isso daí vai contra o termo de adesão do Facebook, até mesmo do Twitter, que diz que ela é uma rede, uma plataforma livre, no caso. Então, o que acontece? Qual que é a diferença disso? É que uma plataforma livre, basicamente a plataforma não tem como dizer que ela é responsável, melhor, ela tem como dizer que ela não é responsável, né? Não o contrário, ela tem como dizer que ela não é responsável sobre o conteúdo ali postado. Ela simplesmente coloca da forma, os usuários usaram da forma que queria. Se ela começa a editorializar o conteúdo, ela se torna, em certo grau, responsável sobre o conteúdo que está ali, né? E isso, numa sociedade livre, que justiça não é estatal, não é uma perversão e tudo mais, tu poderia pegar e ter indenização, multas, um monte de coisa em cima disso. Então, empresas podem fazer o que elas quiserem? Sim, desde que não violem propriedade e sigam o contrato, principalmente aqueles que elas fizeram, né? E isso que se torna um ponto que eu quero deixar bem claro aqui. E assim, é uma questão bem triste que isso tudo vem ocorrendo, que essa dor de cabeça toda vem ocorrendo até mesmo com o Monark, porque se tu for ver, o Flow Podcast, no geral, é uma expressão de liberdade de expressão, né? Que poético, né? Não, mas se vocês forem ver, eu já fui lá, né? Então já fui libertário, já fui outros ANCAP, já fui bolsonarista, monarquista, né? Se duvidar, já foi delegado de polícia, assassino, coisa, sabe? Tudo. Foi o Ciro Gomes, foi o Freixo, tudo mais. Mas olha só, eu não gostei que foi o Freixo, eu não gosto do Freixo, eu não gosto do Ciro Gomes, eu não gosto do, sei lá, do delegado da Cunha, eu não gosto do fulano, não gosto do Foro. Beleza, mas é uma plataforma que eles estão chamando para a pessoa falar. Tu não é censurado lá de dizer, não pode falar desse assunto. No máximo que eles dizem é que pedem que tu siga a regra da plataforma. Tipo, eu acho que foi depois da treta que deu até do Cogs, se devem estar fazendo isso daí, né? Porque derrubou lá o podcast do Vinheteiro e do Zé Graça. Mas é fogo esse negócio. A gente tem que saber que existe o contrato dizendo uma coisa, né? E, por favor, pessoal, leiam o contrato. Ler contrato é importante. Mas é termo de uso, aquele que tu só aperta, eu li e concordo com os termos. Um carinha pegou, fez isso daí, usava uma exchange como carteira e tá com 100 Bitcoin preso na Binance, né? Vocês podem ver isso daí. Qualquer coisa, se alguém postar o link, eu deixo fixado. Mas a questão toda é essa. Vocês não conseguem postar link agora que eu lembrei, deixa que eu posto. A questão toda é essa. Leiam os contratos, entendam o que seria a questão do direito que vocês têm como usuário. No Ancapistão existiria direito do consumidor? Como uma coisa em si, como um princípio, não. Agora, como um corolário, digamos assim, eu contratei, eu sou um aderente a um termo de adesão e o contrato é ambíguo, aí tu pode pegar e começar a dizer, nessas situações o direito está para o consumidor, mas não quer dizer que o cara é consumidor e ele agora logo é menos aí por suficiente, não sei o que, esses absurdos que a gente tem na justiça brasileira. Mas o ponto geral é esse. Liberdade de expressão é um corolário dentro de propriedade privada. A gente sabe quando ela termina, no momento que está violando a propriedade dos outros, direta ou por externalidade, né? Tipo, mandar um cachorro se avançar,
fazer um comando de voz que estoura uma bomba, ou tu fala, sei lá, Siri, exploda a bomba na casa do fulano dela. Tudo bem, pum, estoura lá a bomba, sabe? Uma coisa desse gênero aí seria uma violação que tu faz simplesmente por comando de voz, né? Tem um outro exemplo, um cara que manda executar o outro, um mandante de um crime, né? Ou até mesmo um capitão que manda o pessoal atirar no inocente. Ele também tem uma parcela de culpa. Mas, no geral, o vídeo é isso. Então, empresas podem fazer o que elas quiserem, desde que não violem propriedade privada, os contratos, e principalmente aqueles que elas aderem. Por favor, Crazinho, leiam os contratos. Não tenha o sobrenome Kioka, que assina sem lei e depois perde as coisas, e daí tá aí reclamando, e depois faz pior. Né? E liberdade de expressão, se violado, tá violando propriedade privada. Né? Essa é a delimitação. Então é isso. Se vocês tiverem algum conteúdo que eu queira que eu trate, coloca aí nos comentários, tá? Por esse vídeo é isso. Até mais.